o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas mansões, outras traduções, moradas. Se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, vou preparar-vos um lugar. E quando eu for e vos preparar um lugar, eu voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Tome o seu assento. Quero louvar a Deus por esta rica oportunidade. Como é bom estar na casa do Senhor. Louvamos a Deus também pela vida do pastor Elias Donizete Cardoso. Deus seja louvado. Também a nossa irmã Milena, ao pastor, a nossa retaguarda, Deus seja louvado. Todos os jovens, muito bom estar num culto com o departamento dos jovens e ver os jovens na casa do Senhor. Toda a igreja, Deus seja louvado. Trago aqui o abraço do meu pastor Edson Salvador, para toda a igreja. Justifico a ausência da minha esposa, filha, está um pouquinho enferma. Pregamos numa vigília nessa madrugada, tomamos um sereno ali, e eu confesso que eu estou com o corpo debilitado também. Mas estamos aqui para a glória do nome de Jesus. Quantos querem ouvir a voz do Senhor? Evangelho de João, capítulo 14. João é o discípulo amado. João dos 12, ele faz parte dos 3 mais chegados. Conhecemos a história, a Bíblia relata dizendo: Jesus está no monte, ali está também Pedro, Tiago, João. A Bíblia relata dizendo: Jesus entra na casa de Jairo, manda sair a multidão, chama pai e mãe da menina, entra com ele, Pedro, Tiago e João. Então, dos 12 existem 3 mais chegados. Dos 3, João é um deles, o discípulo mais novo, chamado do discípulo amado. Foi João quem escreveu o evangelho que leva o seu nome, 3 epístolas do Novo Testamento e também o livro das revelações, Apocalipse. Glória a Deus. Mas para nós entendermos aqui o contexto, eu rogo a sua atenção. Prepara o seu coração. Deus vai falar conosco através da palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. 700 anos antes da vinda do Messias, 700 anos antes de Jesus nascer, o profeta messiânico, chamado como profeta Isaías, também conhecido como o Evangelho do Velho Testamento, porque ninguém profetizou acerca do Messias como o profeta Isaías. Capítulo 7, versículo 14, ele escreve dizendo: e Deus enviará um sinal. Qual é o sinal? A virgem vai conceber e dará à luz a um filho, vai colocar o nome de Emanuel, que no traduzido, Deus conosco. No capítulo 9, o versículo 6, ele escreve dizendo: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Só que no capítulo 40, Isaías também vai profetizar acerca de um homem,
O seu nome é João o Batista. 40, versículo 3. Voz do que clama do deserto, endireitai as veredas do Senhor. E tudo isso se cumpriu 700 anos depois. A Virgem concebe. O anjo aparece a Maria e traz as boas novas, dizendo: bem-aventurada és tu, mulher, entre as mulheres, e bendito é o fruto do seu ventre. A Bíblia relata dizendo que certa feita acontece o duelo, ou melhor dizendo, o encontro dos gigantes. Isabel está grávida, vai visitar a prima Maria. Jesus e João no ventre, eles manifestam. É Bíblia, irmão, é Bíblia. É Bíblia. O resto é revista Veja, é gibi. Isso daqui é Bíblia. Então, para os amantes da Bíblia Sagrada, não é proibido dar glória a Deus e aleluia. Eu acredito que a maior revelação é ainda aquilo que está escrito. Está escrito: o eis que eu te digo, às vezes falha. Não que eu não acredite. Se Deus mandar descer, pôr a mão na cabeça e revelar a vida, eu desço, irmão. Mas o que está escrito permanece, permanece. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. Mas antes de Jesus executar o ministério, João já vinha preparando o caminho. Ele vinha pregando o evangelho genuíno. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Por pregar o evangelho genuíno, meu amigo Júnior Barros, lhe custou a cabeça. Porque se engana. Aqueles que estão iludidos de ter uma chamada, cantar, pregar, orar, tomar conta de uma liderança, que tudo vai ser mar de rosas. Não, irmão. Evangelho é cruz. Evangelho é renúncia. Evangelho é choro, é lágrima, mas também é poder de Deus, é milagre, é ver o impossível sendo realizado. Esse é o evangelho. Então, por pregar o evangelho genuíno, lhe custou a João a perca da cabeça. E se acharam que matando João iria matar o evangelho, Jesus completa 30 anos. E ele vem pregando, sabe o quê? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Gálatas capítulo 1, versículo, o apóstolo Paulo escreveu dizendo que ainda que desça o anjo do céu pregando outro evangelho que seja anátema. Numa das últimas aparições de Jesus ressurreto, Marcos capítulo 16, versículo 15, ele vai dar um mandamento a toda a igreja. Ele vai dizer: ide pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, quem não crê já está condenado. Então não existe os evangelhos, é um só. Qual que é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então Jesus vem pregando o evangelho recheado de milagres, e eu tenho o costume de dizer isso daqui, leva para a sua vida. 30 anos de preparação para executar um ministério de 3 anos e meio. Muita preparação, pouca execução. Às vezes no culto nós vemos o agir de Deus, a presença descer, Deus tripidar com a sua glória. Mas espera aí, está preparado? Ou tu vem no culto sem preparo, desanimado, para ver o que vai acontecer, porque culto a Deus é nada mais, nada menos do que se prostrar diante o que é maior. E maior não é pastor, não é pregador, não é dirigente de círculo de oração, o maior é Ele, porque dele, por Ele. E para Ele são todas as coisas, glória pois ao nome dEle. Jesus se prepara, mas quando Ele vai executar, Júnior, os cegos veem, os surdos ouvem, os que estão mortos agora estão recebendo vida. E Jesus está pregando o evangelho. E o evangelho está sendo propagado. Mas chega um momento
João, capítulo de número 13. E a Bíblia relata: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir desse mundo para o Pai. Que coisa linda. E havendo amado os próprios que estavam no mundo, ele amou-os até o fim. Você acha que Jesus não sabia que no meio dos 12 tinha um traidor? Tu acha que Jesus não sabia que no meio dos 12 tinha um que ia negar? Sabia, mas amou até o fim. E agora? Dobre a sua atenção e eu começo a pregar. Agora, Jesus está na mesa, na ceia. A Bíblia relata dizendo que ele tira suas vestes, manda trazer uma bacia e uma toalha. E o mestre, o rei, o Deus Todo-Poderoso, o Criador do céu e da terra. Você não está entendendo, eu estou falando daquele que tem todo o controle na sua mão. Eu estou falando daquele a quem Isaías disse que ele mede a eternidade a palmos. Eu estou falando daquele que tem o poder para encher as águas do mar com a concha da sua mão. Eu estou falando daquele que tem a balança de precisão que pesa montes e outeiros. Eu estou falando daquele que tem a capacidade de contar cada fio de cabelo da nossa cabeça. Eu estou falando daquele que esquadrinha rins, esquadrinha coração e traz à existência aquilo que não existe. Esse Deus, irmão, esse Deus, ele vai pegar a bacia, vai chamar os discípulos e vai dar o maior exemplo de humildade. Ele vai começar a lavar os pés dos discípulos. E ele está dizendo: vocês estão entendendo o que eu estou fazendo? Eu sou mestre. Mas sendo mestre, eu tenho lavado os vossos pés. E estou deixando o exemplo, o legado, para que, se eu sendo mestre lavo os vossos pés, vós também fazei isso uns com os outros. E agora aperta o cinto só um pouquinho, porque vai estreitar. Vivemos um cenário aonde nós nos conformamos em colocar gravata, terno, pentear o cabelo, passar um perfume e vir para a igreja. Nós vivemos num cenário aonde nós estamos costumeiros em picar o cartão na igreja às 7 horas da noite, 9 horas a gente sai, come o lanche e está tudo certo. E os mandamentos, e o amor, e o que o Cristo ensina, e o evangelho genuíno, nós estamos acomodados com a competição dentro da igreja, e é alguém que se acha superior, que não acha no direito de cumprimentar o irmão, e se marcar, passa rasteira e pisa em cima. Elemeque, Assur, Kiamando, Kalamanagai. Mas Jesus deixou bem claro: se eu, sendo mestre, lavo os vossos pés, eu estou dizendo, ninguém é maior do que ninguém. Ninguém é maior do que ninguém. Prega bem, canta bem, pois é, o maior chamado é ser servo. Tem 15, 20, 30 anos de pastoreio, é pastor, presidente, pois é, o maior chamado é ser servo. E o servo que não serve para servir, para nada mais serve. Como é que está a tua chamada aí? Como é que está a nossa vida aqui? Que nós viemos fazer nessa casa de oração? Amai uns aos outros como eu vos amei. Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E a coisa mais linda, meu irmão, dentro da igreja, são pessoas imperfeitas que fazem parte de um corpo imperfeito, onde o cabeça é perfeito.
O corpo fica doente, mas essa não. Eu preciso lhe dizer, tu és valioso. Tu és precioso dentro da igreja. Se você esperou essa semana, por esse dia, alguém mandar uma mensagem dizer eu te amo e não teve sucesso, Deus está dizendo eu te amo, eu te amo, eu te amo. João capítulo 3, versículo de número 16, porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Tu és amado do Senhor. Nós somos amados do Senhor, irmão. E pastor, existe uma grande diferença de pessoas que perderam o filho. Abraão sacrifica o seu filho. Sacrificou. A mulher sunamita perdeu o seu filho, mas ele ressuscitou. A filha de Jairo morreu. O filho da viúva de Naim também morreu. O pai do filho pródigo perdeu os 2 filhos. Um saiu e o outro estava perdido na casa. Mas Deus não, Ele deu. Ele enviou. E foi Jesus quem disse: ninguém tira a minha vida, eu a dou para tornar a tomá-la. Então aqui no capítulo 13, depois de ensinar uma das maiores lições de humildade, lavando os pés dos discípulos, o texto vai dizer que Jesus começa a dar as últimas instruções. E ele está dizendo: mais um pouco de tempo e eu estou convosco. Mas está chegando a hora de partir daqui para o Pai. Os discípulos estão ouvindo essa mensagem de Jesus. Parece, irmão, parece que o mestre está se despedindo. Ou melhor dizendo, ele de fato estava. Porque o tempo dele aqui, irmão, tinha um propósito. Então os discípulos começam a ficar preocupados. Começam a olhar um pelos outros. Pedro vai dizer: Senhor, Senhor, o Senhor está se despedindo. Até porque, imagine bem, Pedro agora, que largou tudo para seguir a Jesus, está 3 anos com o mestre, largou rede, largou peixe, largou profissão, largou família, vindo o mestre se despedir, ele está dizendo: chegou o momento de ir para o Pai. Aí Pedro começa a pensar: mas Senhor, o Senhor vai para o Pai, o que vai ser de nós sem a sua presença na terra? Porque enquanto o Senhor está aqui, a minha sogra está enferma. O Senhor entra na minha casa ou na casa dela, impõe as mãos e cura ela da febre. O que vai ser de nós sem a tua presença? Porque enquanto o Senhor está aqui, a gente está passando por outro lado, o vento está soprando, a água está entrando dentro do barco, mas de repente o Senhor levanta e dá uma ordem: cala-te vento, quieta-te mar, e eles obedecem. O que vai ser de nós, Jesus, sem a tua presença agora? Porque tu és aquele que abre os olhos do cego. A gente não conseguiu expulsar o demônio, mas quando o Senhor chegou, ele teve que sair. O que vai ser de nós sem a tua presença, mestre? Sabe o que isso começa a fazer? Olhe para cá, preste atenção. Dorme não, porque se tu dormir, eu dou um grito aí no seu ouvido. Isso daqui começa a preocupar os discípulos. Pastor, de tal maneira que quando nós chegamos no capítulo 14, o mestre está olhando os discípulos por dentro. Eu estou falando de discípulo. Eu estou falando de pessoas que andou com o mestre, viu o milagre, sabia quem ele era. Chega no capítulo 14, Jesus está olhando os discípulos pelo lado de dentro. Essa ótica o humano não tem, irmão.
Esse binóculo, esse microscópio, o ser humano não tem, irmão, de sondar o sentimento do coração. E eu vim pregar para alguém aqui, irmão, que pode até estar sorrindo por fora, mas só Deus sabe como tu entrou nesse culto, nesta noite. Eu estou pregando para alguém, irmão, que está insistindo em dizer que está tudo bem por lado de fora, mas Deus sabe, não está. Eu estou pregando para alguém que precisa liberar o perdão, receber humildade, viver o evangelho, e esse é o momento oportuno para quem acredita na palavra. Receba a presença de Deus aqui nesta noite. Alguém está olhando por fora, mas Jesus está vendo por dentro. E sabe o que ele vai fazer? Ele vai tratar, irmão. Ele vai tratar. Sabe, a nossa vinda aqui nesse lugar não é coincidência, é cristocêntrica, é o próprio Deus que marcou o encontro para fazer um tratamento com vidas aqui nesse lugar. Ele é o especialista do corpo, da alma e do espírito. Preciso lhe dizer, tu está na clínica espiritual. O tratamento vai ser particular. Se necessário for, ele faz a cirurgia, arranca o que está de mal, não deixa a cicatriz e o nome dele é engrandecido. Então Jesus vai dizer assim no capítulo 14, pastor, a Milena, sabendo como os discípulos estavam. Por quê? O mestre estava se despedindo. E ele vai dizer: não se turbe o vosso coração. Sabe como que os discípulos estavam? De coração turbado. O que é isso, pregador? O coração estava perturbado, estava inquieto, porque eles sabiam que chegou o momento de perder alguém que eles amavam. Elemeque, Assur, que amando, Rabacalamando, Lamadagai. Quando nós entendemos o propósito de Deus, com as percas da vida, o nosso coração, ainda que sangra, dói, machuca, se perturba, nós recebemos o refrigério do céu, o refrigério do céu. O coração estava turbado, porque eles não estavam entendendo o propósito de Deus. O propósito do mestre não foi vir e ficar para o resto da vida deles de corpo presente. Não. Tem uma missão a ser executada. Tem um propósito a ser executado. E jovens de 0 a 180 anos que aqui está, existe um propósito de Deus traçado na sua vida. E se tu acha jovem demais, eu preciso lhe dizer: jovens, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade. E se você se acha velho demais, eu preciso lhe dizer que nos últimos dias Deus derramaria do teu espírito sobre toda a carne. Os filhos e as filhas profetizarão, os jovens teriam sonho, os velhos iriam ser usados. É sobre toda a carne, e eu falo isso, propriedade de causa. Eu vejo Deus usando as crianças. Eu vejo Deus usando os mais velhos. E para jovem que entrou aqui com as cãs brancas, eu preciso lhe dizer: tu tem muita lenha para queimar ainda. A tua chamada não acabou ainda não. Tem vizinho seu que precisa de uma palavra, tem parente que precisa de um abraço. Deus quer te usar na face da terra, e não tem privilégio maior do que ser cheio da presença do Espírito.
Espírito Santo. Se for para vir para o culto, irmão, e sair da mesma forma que entrou, vale a pena vir não, vale a pena vir não. Mas pode entrar cabisbaixo, vai sair levantado. Pode entrar enfermo, vai sair curado. Pode entrar vazio, vai sair lotado, lotado. E a medida recalcada, sacudida e transbordante. É a presença. É a presença, irmãos. Se nós estamos acostumados com uma medida mirrada, eu preciso lhe dizer que o céu é ilimitado. Renebe, calamandora. Deus quer te usar, jovens. Deus quer te usar, jovens. Deus quer nos usar. Eu estou pregando para alguém que está debaixo de uma promessa, de uma palavra. E o diabo insiste em lhe dizer: para, abandona, chuta o pau da barraca, desiste de tudo. Mas Deus está dizendo: a promessa ainda está de pé, está de pé, está de pé. Coração turbado. Eu vou partindo para o final da mensagem. Coração turbado. Coração ansioso. Coração fadigado. Rapaz, parece que nunca se houve uma geração com tanta depressão. Mas o remédio está aqui. A solução está aqui, irmão. Está aqui, está aqui, está aqui. Eu estou pregando para alguém, irmão. Se fosse depender de ti, tu trancava num quarto e não saía nunca mais. Eu estou pregando para alguém que já não tem mais perspectiva de vida. E eu estou sentindo Deus aqui nessa palavra. Mas a vida chegou primeiro, Deus chegou primeiro, e Ele está cortando o arco, quebrando a lança, queimando o carro no fogo. Tudo aquilo que é espiritual, que estava tentando contra a tua vida, não vai prosperar, não vai prosperar. O diabo estava dizendo: fuma um crack, cheira uma cocaína, fuma uma maconha, bebe um quentão, faz mal não. Mas Deus está dizendo: eu quero te encher com a presença do Espírito Santo. Ela beba da gassur que me amadorabacai. Não se quebra a cana trilhada e nem se apaga o pavio que fumega. Deixa eu te explicar. A cana trilhada está caída e o diabo quer pisar em cima, mas Deus quer fazer da cana uma flecha atirada da aljava. É você, é você, é você, é você, é você, irmão. O pavio fumegando, irmão, ele está no último estágio de fogo, pastor. É quando o fogo já está se apagando. Mas eu não vim aqui para ser um bombeiro espiritual, não. Eu vim aqui para pôr lenha nesse fogo. Eu vim aqui para tirar cinza. Eu vim aqui para dizer que o fogo arderá continuamente sobre o altar. Não vai se apagar, não vai se apagar. O maior dos nascidos de mulheres, João o Batista, ele dizia, ele pregava: eu vos batizo com água para a remissão dos pecados, mas aquele que vem após mim, esse é mais forte do que eu, vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. É a presença. É a presença, irmão. Perca tudo, mas não perca a presença.
Não perca a presença. Não perca a presença. Uma das primeiras coisas que Davi vai fazer quando herda o reinado é buscar a presença. Ele sabia que não dá para reinar sem a presença. Ele sabia que não dá para pregar sem a presença. Ele sabia que não dá para reger, não dá para dirigir, não dá para orar, não dá para cantar, não dá para tocar sem a presença. Ele falou, vamos buscar a presença. 20 anos sem a presença. Ele fala, eu quero é a presença. Mical está na janela, e o seu pai nunca deixou um legado, nunca se preocupou com a presença. Ela escandaliza de ver Davi saltando, bailando, mas Davi esquece que é rei, Davi esquece que é advogado, Davi esquece que é juiz, Davi esquece o seu patamar, formação acadêmica. Sabe o que ele faz? Eu vou dar lugar na presença, na presença. Tem uma presença aqui, irmão. Perdoa o pregador se é um pouco exaltado, é o jeito que Deus usa e eu não troco a presença por nada. Perco a oferta, mas não perco a presença. Tem 9 minutos para entregar o microfone. Não turbeis o vosso coração. Agora ele vai tratar. E sabe qual é a receita para curar um coração turbado? Isso daqui é lindo, irmão. Se tu guardar só isso daqui, eu saio feliz nessa noite. A receita, meu amigo Júnior, é não falar das coisas da terra. Nós, quando queremos consolar o coração de alguém, a gente que promete algo que Deus não prometeu. E a gente chama, abraça e fala assim, ó, fique em paz. Esse vento vai passar, a porta vai abrir. Fique em paz. Essa doença vai se transformar em cura. Porque a gente quer consolar. Mas o coração turbado não consola com as coisas da terra. Olha Jesus consolando. Não turbeis o vosso coração, mas credes em Deus, crede também em mim, porque aqui ainda que tu paga aluguel, lá a casa é própria. Se não fosse assim, eu não vou teria dito, vou preparar-vos um lugar, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Porque meu amigo, meu irmão, os discípulos estão com o coração turbado por causa da presença, não é por causa das coisas. E ele está dizendo, eu vou para o Pai, mas vocês não vão ficar órfãos não. Eu vou enviar o outro Consolador, o Espírito Santo da verdade, aquele que consola corações inconsoláveis, intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, e tem o poder de convencer o homem, a mulher, a criança, o jovem, do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito Santo de Deus, o maior patrimônio da igreja é o Espírito Santo. Se a igreja tiver cantor bom, glória a Deus, pregador bom, glória a Deus, mas se perder a presença, e ele está dizendo, e quando eu for e vos preparar um lugar, voltarei novamente e vos receberei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Tem um inferno a ser evitado, e tem um céu a ser habitado, tomado. É a morada do Deus Altíssimo. Para isso, precisamos deixar a religiosidade e viver o genuíno evangelho. Qual é? Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus.
Com a permissão do pastor, se coloque de pé. Porventura, no nosso meio tem alguém que quer entregar sua vida para Jesus, ou retornar para os caminhos do Senhor. Eu quero ter o privilégio, se tiver, de orar pela sua vida. Eu quero ter o privilégio. Se tiver alguém, vem aqui, eu quero orar por você. Está vivo aí, irmãos? Feche seus olhos, curve a sua cabeça. Oremos e eu passo o microfone a quem de direito. Senhor Deus e eterno Pai, eis aqui a tua palavra. Eis aqui os teus filhos. Eis aqui esses jovens, Senhor, que o Senhor chamou, escolheu, Pai. E nós sabemos que são o futuro da igreja. Levanta aqui nesta noite diáconos, Senhor, que servem águas. Levanta aqui cooperadores que abrem igreja. Levanta aqui evangelistas, pregadores da tua palavra. Levanta aqui pastores com palavra de orientação, de norte. Levanta aqui pessoas inspiradas pelo teu Espírito, que assim como Daniel não se contaminaram com o banquete da Babilônia, mas na autoridade do nome de Jesus, eles têm um propósito, e a vinha que é a herança do Pai, eles não dão, não trocam, não vendem. Portanto, Pai, nesta noite, na autoridade do nome de Jesus, coloca de pé o caído, fortalece o fraco, cura os enfermos, na autoridade do teu nome, do alto da cabeça à planta dos pés, toca, ampara, sustenta, guarda, renova, batiza, faz o teu querer, e que possamos, ó Deus, sair conscientes que o maior patrimônio é a tua presença. Assim nós te pedimos e por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Passo a quem de direito. Deus vos abençoe. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Abençoado da noite, o Ian Ribeiro Camargo. Vamos orar em favor do irmão que contribuiu na obra do Senhor. Oramos ao Senhor. Senhor nosso Deus, amado Pai querido, te damos graças, Senhor, por essa palavra que ouvimos nessa noite. O Senhor possa, Senhor Jesus, abençoar as nossas vidas, para que possamos ser cumpridor da tua palavra, Senhor, e não meramente ouvinte, Senhor. Pai santo e glorioso, abençoa o irmão que contribuiu na tua obra. O Senhor vem abençoar grandemente o teu servo. Pai santo e glorioso, nós pedimos também a tua bênção sobre a tua igreja, sobre o teu povo. No nome de Jesus, teu Filho amado, nós pedimos e te agradecemos. Amém. Estendemos nossas mãos para cá. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, e as doces comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, e todos digam: está terminado em nome de Jesus. Cumprimente teu irmão com a paz do Senhor.